Oi, gente, eu queria. Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal. Eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Raquel e eu queria trazer nesse canal alguns testemunhos, algumas experiências vividas com o Senhor, com Cristo, né, ao longo da nossa caminhada cristã. E nesse primeiro vídeo eu queria fazer para vocês o testemunho, né, de uma de um problema que eu tive, uma endometriose, em 2023. E eu sei que esse vídeo ele vai ajudar muitas mulheres que estão passando por isso, que até mesmo ainda não descobriu, ainda não teve o diagnóstico de uma endometriose. E quanto mais cedo, melhor é o diagnóstico, que é para ser tratado, até mesmo para aquelas mulheres que desejam ter um filho, né, gerar uma vida. Então eu descobri a endometriose em 2023. Eu não descobri ela em 2023. Eu comecei a sentir, ter os sintomas todos de uma endometriose, mas não sabia até então. Então, antes de eu ter esse problema, rapidinho falando para vocês, eu tive uma gestação que é da minha filha, caçula, que está com 4 anos, que vai fazer 5. E eu tive 2 gestações que foram cesáreos, tudo mais, tudo tranquilo, normal, graças a Deus. Então, depois que eu tive a minha filha, eu eu comecei a sentir, eu tive ela em 2020, passou 2021, 2022, eu coloquei nesse período que eu tive ela um DIU de Mirena, e ele era até 10 anos. Então, foi tudo normal até 2022. Quando chegou 2023, que eu completei meus 33 anos de idade, passou o meu aniversário. Eu lembro muito bem, em março, dia 12, eu senti uma dor. Mas antes dessa dor aparecer, eu já sentia. Só que ela não fazia com que eu fosse ficar desesperada. Eu tinha controle dessa dor. E aí eu peguei e foi passando o tempo e eu tendo bastante sangramento. Comecei a observar que comecei a ter muito sangramento. E, e realmente foi o DIU, porque depois que eu tirei o DIU, melhorou, mas não muito, né? Então, eu comecei a ter muito sangramento mesmo. E daí eu peguei, achei aquele estranho, passou meu aniversário, eu tive uma dor significativa, no dia 12 de março. Aí isso foi durante a semana, aquilo ficou me preocupando, porque aquela dor nunca tinha tido. Eu não sei o que é ter dor para ter filho, né? Eu não tive dor para ter os meus filhos. E aí eu chegou no domingo foi uma dor terrível, muito forte aqui embaixo mesmo, assim, de uma dor que me levou aí na emergência. Fui na emergência, fui medicada, voltei para casa. Mas não voltei mais a mesma pessoa. Sei lá, assim, parece que o mundo desabou, que para mim eu tava passando uma situação muito difícil pela minha filha ser pequena ainda. E não estava entendendo aquela dor. Que seria? Quando foi na segunda-feira, meu esposo foi trabalhar, eu fiquei em casa. Quando ele chegou do trabalho, umas 6 horas, eu esperei ele chegar para me tomar um banho. Fui tomar um banho. Quando eu senti a dor no banheiro, quando eu tentei sair do banheiro, já as minhas pernas não respondiam mais, prendeu as pernas. E uma dor insuportável, uma dor assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, essa dor. Então, eu fiquei ali muito preocupada e eu vi a necessidade de falar com meu esposo: me leva urgente para uma emergência, porque senão eu vou morrer. A dor que eu tô sentindo, eu vou morrer. Eu não andava, eu não tava andando, não tava mais em mim. Eu tava, sei lá, gente, não sei dizer.
E na época eu estava só com eles, a minha família tinha vindo embora para o lugar onde a gente está hoje e tava na nossa cidade, só a gente. A família dele não estava perto também para ajudar. Então ele teve que chamar um amigo lá da frente da nossa casa para descer a gente, que a gente morava numa casa lá em cima, né? Tinha que descer a escada. Então eu não desci mais andando. Desci carregada pelo meu esposo e esse amigo dele. E desci quando eu cheguei. Aí nesse período que eu desci, eu, eu tive um tipo um desmaio, né? E quando eu cheguei lá, já é, acordei, tipo assim, acordei. Meu esposo me colocou dentro do carro e embora pro carro. Ou bora pra emergência. Eu, meus filhos e ele. E ali foi uma dor desesperadora ali dentro daquele hospital que eu senti. Muito difícil. Meu esposo veio embora pra casa e deixou meu filho comigo. Cheguei em casa com dor. Com dor ainda. Aí fui procurar, fui correr atrás de saber o que era. Aí eu fui fazer uma transvaginal. Nessa transvaginal, eu fiz e o médico lá deu um problema chamado teratoma. Aí eu fui pesquisar tudo. Se vocês quiserem ver, vocês podem ver. Eles falam que dá cabelo, dente, sei lá, um monte de coisa. E tá. Aí eu fui em um outro médico. Aí ela falou assim: realmente é um teratoma, ele vai ter que ser retirado, tu vai ter que passar por cirurgia e tal, tudinho. Aí tava tudo bem. Eu saindo de lá, eu passei mal de novo, vai de novo pra emergência. Chegando lá, eu fui atendida, o médico me passou, nesse dia ele me passou um remédio que é para trauma, né? Um remédio bem forte. E nisso o meu cunhado conseguiu, por outro lado, para mim no posto. Fui no posto para fazer uma ressonância, eu não consegui fazer essa ressonância. E nisso, nessa luta, nesse dia, o Senhor usou uma mulher lá dentro da emergência para falar comigo, que o Senhor estava passando comigo, que ele sabia era necessário passar, mas que ele estava comigo, que ele conhecia meu coração, a minha vida, e que ele estava cuidando de tudo. E vim para casa angustiada, chorando, falando com o Senhor no meio do caminho. Senhor, não aguento, porque era uma dor insuportável. Insuportável, aquela dor difícil mesmo. E falei com Deus, eu disse: Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa situação que eu estou passando, muito difícil para mim. Eu estava passando por uma situação difícil. A minha família na época estava passando por uma situação, assim, uma luta muito difícil. Que eu disse assim, agora eu. Só que Deus, ele tem uma forma de trabalhar. E hoje eu consigo entender que muitas das vezes a gente passa por situações que Deus permite a gente passar, vão trabalhar na nossa vida e frutos das nossas orações. Porque eu dizia assim, Deus, eu quero sair desse lugar. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso viver um novo de ti. Eu preciso viver com a minha família. E hoje a gente sabe quando aquele lugar ele já não faz mais bem para nossa vida, né? O ambiente. E orando, sempre orando, falando com Deus. Só que eu não estava entendendo naquele momento o porquê que eu estava passando por tal situação. E eu eu decidi sair da cidade. Antes disso, eu fui no médico, perguntei para a médica se eu poderia viajar. Ela disse para mim que seria muito arriscado, que era para me passar um tempo, esperar melhorar as dores, porque eu poderia ter crise. Se fosse avião, onde era que ia parar? Se fosse ônibus, eles iam me deixar no meio da estrada e isso, né? Mas graças a Deus eu consegui vir da onde eu estava, chegar com a minha família e melhorou. Não senti mais dores, mas sempre tomando remédio, né? Que os médicos passaram para não ter dor. Aí eu vim, passei pelo posto de saúde, fiz todo o processo, me encaminharam para um hospital aqui da cidade onde eu estou morando e
foi bem rápido. Aí o médico me atendeu, eu falei tudo o que aconteceu. Então, Raquel, é caso de cirurgia mesmo. Nós vamos passar todos os exames para você fazer, e de sangue, eletro, outra transvaginal para ver como é que tá. Aí eu fiz tudinho, um período de 4 para 5 meses, fui chamada para fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia e disse para Deus: Senhor, vai comigo. É uma terceira cirurgia, é uma cesárea, como eles falavam, você vai passar por uma cesárea menor, mas vai ter que passar. E eu só escutava a médica falar: olha, é uma endometriose, né? E saiu mesmo, gente, no laudo, tudinho. Foi para biópsia, e porque tem que ir para biópsia para ver, né, que sendo um teratoma, eles iam ter que fazer essa biópsia. E foi feita a biópsia para honra e glória do Senhor Jesus. Deu benigno, então deu tudo certo, né? As dores não senti mais. Agora, eu vendo, tipo, relato de outras pessoas falando que volta, não sei o que, eu disse, tá nas mãos do Senhor. E frisando também, eu tirei uma trompa e uma parte do meu ovário. Se eu não me engano, uma trompa direita, a trompa direita, e uma parte do ovário esquerdo. Ou seja, eu ainda continuo ovulando, tenho possibilidade de ter filho, mas se agora eu fosse querer, seria mais difícil, né? Por essa situação. Mas eu quero te dizer que você que está passando por isso, que realmente a gente tem que procurar um médico, correr atrás e se tratar e colocar nas mãos do Senhor, que no final tudo dá certo. É entregando nas mãos de Cristo e Ele cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família. Então, esse é o meu vídeo, meu primeiro vídeo do meu canal que eu queria deixar para vocês. Assim, você que está passando por isso, acalme seu coração que vai dar tudo certo. Se for o caso de cirurgia, Deus está no controle de tudo e tudo vai dar certo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.